Você já parou para pensar como um povo que representa apenas 0,2% da população mundial conseguiu sobreviver a mais de 3.000 anos de perseguições, expulsões e tentativas de extermínio? E não só sobreviver, mas prosperar ao ponto de conquistar 22% de todos os prêmios Nobel da história? A resposta não está na sorte ou no acaso. Está numa habilidade que eles foram forçados a desenvolver melhor que qualquer outro povo na Terra. A capacidade de identificar, entender e se proteger contra manipulação psicológica. Pois é, enquanto a psicologia moderna apenas recentemente começou a mapear o que chama de Dark Psychology, as técnicas sombrias de manipulação mental, o povo judeu já dominava esses conceitos há milênios. Não por escolha, mas por necessidade de sobrevivência. E hoje, você vai descobrir exatamente como essa sabedoria ancestral funciona e como pode proteger você das armadilhas mentais que enfrentamos todos os dias. Se você quer entender como desenvolver essa intuição apurada, que pode literalmente salvar sua vida emocional, financeira e psicológica, comenta aqui embaixo. Quero essa proteção. E se inscreve no canal porque vamos mergulhar numa sabedoria que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Olha só, existe uma frase no Talmud que diz: quem é sábio? Aquele que consegue ver as consequências futuras de suas ações. Mas existe uma sabedoria ainda mais profunda, que gerações de famílias judaicas passaram de pai para filho. Quem é realmente sábio? Aquele que consegue ver as verdadeiras intenções por trás das ações dos outros. E essa habilidade não nasceu de paranoia. Nasceu de uma realidade brutal que forçou um povo inteiro a se tornar especialista em leitura de comportamento humano. Vamos começar com algo que todo judeu aprende desde criança, mesmo sem perceber: a arte do questionamento defensivo. Sabe quando alguém te faz uma proposta que parece boa demais para ser verdade? A primeira reação instintiva judaica não é desconfiança cega, é fazer a pergunta certa. Por que essa pessoa está me oferecendo isso? O que ela ganha com essa situação? E mais importante, o que ela não está me contando? Essa mentalidade vem de séculos observando que, historicamente, quando alguém se aproximava da comunidade judaica com ofertas generosas, geralmente havia um preço escondido. E esse preço quase sempre era alto demais. Então, eles desenvolveram um radar interno que a psicologia moderna chama de detecção de incongruência. A capacidade de perceber quando o que a pessoa fala não bate com o que ela demonstra através da linguagem corporal, tom de voz ou contexto da situação. Mas aqui está o que realmente separa essa sabedoria das técnicas modernas de proteção. Eles não aprenderam apenas a identificar manipulação. Aprenderam a identificar os tipos de personalidade que são mais propensos a usar manipulação. No Talmud, existe um conceito chamado Lashon Hara, que significa língua do mal. Não é só sobre fofoca, é sobre reconhecer pessoas que usam palavras como arma. E sabe o que é fascinante? Eles identificaram padrões comportamentais que a psicologia só começou a classificar recentemente. Por exemplo, o que hoje chamamos de love bombing. Quando alguém te bombardeia com afeto excessivo no início de um relacionamento para criar dependência emocional. Já era conhecido nas comunidades judaicas como uma tática de predadores. Mães judaicas ensinavam suas filhas: desconfia de quem te promete o céu na terra logo de cara. Amor verdadeiro se constrói com tempo, não com promessas grandiosas. Agora, aqui está uma técnica específica que você pode começar a usar hoje mesmo. A observação do padrão de generosidade. Presta atenção nisso. Quando alguém é excessivamente generoso contigo sem te conhecer direito, especialmente se essa generosidade vem acompanhada de pressa, essa oferta é só hoje. Preciso de uma resposta agora. É um sinal vermelho gigante piscando. A sabedoria judaica ensina que generosidade verdadeira não tem pressa e não cobra favores.
Quando alguém te dá algo e depois usa isso para te fazer sentir em dívida, isso tem nome: manipulação por reciprocidade. E eles aprenderam a identificar isso milhas de distância. Mas existe algo ainda mais sutil que eles dominam: a leitura do que não é dito. Sabe aquele silêncio estranho quando você faz uma pergunta direta? Ou quando alguém responde sua pergunta com outra pergunta para desviar o assunto? Na cultura judaica, isso é interpretado como: essa pessoa tem algo a esconder e está tentando me confundir. E aqui está uma das lições mais poderosas. Eles ensinaram suas gerações a nunca tomar decisões importantes quando estão emocionalmente alterados. Existe um conceito no judaísmo chamado Yetzer Hará, a inclinação ao mal que todos temos dentro de nós. Mas eles entenderam que manipuladores expertises são mestres em ativar nossas emoções para que tomemos decisões impulsivas. Por isso, sempre que um judeu tradicional sente pressão emocional forte para fazer algo, seja raiva, medo, culpa ou até mesmo euforia excessiva, a primeira reação é: preciso esperar isso passar antes de decidir qualquer coisa. É uma sabedoria que literalmente salvou vidas e fortunas ao longo da história. Agora vou te contar algo que vai mudar a forma como você vê certas situações. Existe uma estratégia judaica chamada teste da consistência. Funciona assim: quando alguém está tentando te convencer de algo, você observa se o comportamento dessa pessoa é consistente em diferentes contextos. Como ela trata o garçom no restaurante? Como ela fala de pessoas que não estão presentes? Como ela reage quando é contrariada em algo pequeno? Manipuladores conseguem manter uma fachada por um tempo limitado, mas eles sempre escorregam nos detalhes. E a sabedoria judaica ensina: presta atenção nos pequenos detalhes, porque eles revelam o caráter verdadeiro da pessoa. Se alguém é desrespeitoso com quem está numa posição inferior, eventualmente vai ser desrespeitoso contigo também. Mas aqui está o que poucos sabem. Existe uma diferença entre ser cauteloso e ser paranoico. A paranoia te paralisa, a cautela te protege. E gerações de famílias judaicas aprenderam exatamente onde está essa linha. A cautela baseada na sabedoria ancestral não te impede de confiar nas pessoas. Ela te ensina em quem confiar e quando confiar. Eles desenvolveram o que podemos chamar de confiança gradual. Em vez de confiar completamente ou desconfiar completamente de alguém, eles testam a pessoa em situações pequenas primeiro. Tipo assim: se alguém não consegue ser confiável em promessas pequenas, como vai ser confiável em promessas grandes? Se alguém mente sobre coisas insignificantes, como vai ser honesto sobre coisas importantes? E sabe qual é a técnica mais poderosa de todas? A observação do que acontece quando você diz não. Manipuladores revelam sua verdadeira face quando você se recusa a fazer o que eles querem. Eles podem usar culpa, raiva, chantagem emocional ou até mesmo ameaças sutis. Uma pessoa genuína vai respeitar seu não, mesmo que fique desapontada. Agora, existe uma lição ainda mais profunda que vem da tradição de estudo judaica: o questionamento construtivo. No Talmud, os sábios não aceitavam nada só porque uma autoridade disse. Eles questionavam, debatiam, analisavam de todos os ângulos. E isso criou uma mentalidade que é a maior proteção contra a manipulação. Nunca aceitar informação sem análise crítica. Quando alguém te pressiona a aceitar algo porque sim, ou porque é assim que sempre foi feito, ou porque todo mundo está fazendo, isso é uma bandeira vermelha gigante. Manipuladores contam com a preguiça mental das pessoas, com a tendência de seguir a manada sem questionar. A sabedoria judaica ensina exatamente o oposto. Questione tudo, especialmente o que parece óbvio demais. E aqui está algo que vai parecer contraditório, mas é genial. Eles aprenderam a confiar na própria intuição, mas nunca tomar decisões baseadas só nela. A intuição judaica foi afinada por gerações de necessidade de sobrevivência. Ela é confiável para identificar perigo.
Mas as decisões importantes sempre passam pelo crivo da análise racional. É tipo assim: se alguma coisa te dá um mau pressentimento, não ignora, mas também não sai correndo sem entender o porquê. Para, analisa, conversa com pessoas de confiança, pesquisa. A intuição te alerta, a razão te protege. Existe também uma técnica chamada inversão de perspectiva, que é pura sabedoria judaica. Quando alguém te faz uma proposta, você inverte. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu estaria pensando? Qual seria minha verdadeira motivação? Isso revela intenções escondidas de forma quase cirúrgica. Mas talvez a lição mais importante seja esta: manipuladores contam com seu isolamento. Eles querem que você tome decisões sozinho, sem consultar ninguém, especialmente pessoas que te conhecem bem. A tradição judaica sempre valorizou o conselho da comunidade, da família, dos sábios. Onde há muitos conselheiros, há sabedoria, diz um provérbio judaico. Então, sempre que alguém te pressionar a manter segredo sobre algo, ou te desencorajar a conversar com outras pessoas sobre uma decisão importante, isso é manipulação pura. Decisões boas prosperam na luz. Decisões ruins precisam de escuridão. E aqui está o que realmente separa a sabedoria judaica das técnicas modernas. Eles não apenas aprenderam a se proteger, aprenderam a ajudar outros a se protegerem também. Existe um conceito judaico de responsabilidade coletiva. Se você vê alguém sendo enganado e não faz nada, você também carrega parte da responsabilidade. Isso criou uma rede de proteção comunitária onde informação sobre pessoas perigosas circulava rapidamente. Não como fofoca, mas como proteção. Cuidado com fulano, ele usa essas táticas. Presta atenção nessa situação. Já vi isso antes. Era a inteligência coletiva aplicada à sobrevivência. Agora, para finalizar com o mais importante, essa sabedoria não nasceu de desconfiança, nasceu de amor. Amor pela família, pela comunidade, pelas próximas gerações. E é esse amor que transforma cautela em sabedoria, em vez de paranoia. Porque no final das contas, se proteger contra a manipulação não é sobre viver com medo. É sobre viver com consciência. É sobre manter sua autonomia, sua dignidade, sua capacidade de escolha. É sobre proteger não só a si mesmo, mas as pessoas que você ama. Então comenta aqui: qual dessas técnicas mais chamou sua atenção? Ou conta se você já passou por alguma situação onde percebeu que estava sendo manipulado. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa conhecer essa sabedoria milenar, que pode literalmente mudar vidas. Lembra sempre, você carrega dentro de si a mesma força que permitiu a um povo sobreviver a 3 milênios de adversidade. Não por acaso, mas por sabedoria. Uma sabedoria que agora você também possui.